Localizado no Golfo Pérsico, o Catar é um país com a área de pouco mais de 10 mil quilômetros quadrados. Só para você ter uma ideia do quão pequeno é quase 58 vezes menor do que Minas Gerais. Então, quando este país obteve sua independência do Reino Unido em 1971, o Catar era um lugar hostil e era um lugar muito pobre. Na verdade, era um dos territórios mais pobres do Reino Unido, e isso fazia muito sentido. A Península do Catar é um lugar onde as temperaturas podem chegar a 50 graus Celsius. É quase completamente coberto pelo deserto e era certamente um dos lugares mais inabitáveis da Terra. Mas não ficou assim para sempre, e hoje o Catar é o país mais rico do planeta. É isso mesmo. Os cidadãos deste pequeno país desfrutam de uma renda per capita de mais de 125 mil dólares. Para você ter uma ideia do que isso equivale a mais ou menos 2 vezes maior que o PIB dos Estados Unidos. Bom, antes de começar esse vídeo eu preciso pedir que você faça 2 coisinhas, que é se inscrever no canal e deixar o like, porque isso ajuda o canal bastante. Agora vamos pro vídeo. Este é um país quase desabitado, um país que dificilmente sobreviveria de sua pesca e hoje possui uma fortuna que não tem dimensões. O governo do Catar possui investimentos e propriedades em todo o mundo. É o berço de Al Jazeera e mais importante empresa da mídia árabe e depois Doha, a capital que é um mar de arranha-céus, shoppings e carros luxuosos. Uma mistura de Mônaco e Vegas, mas sem álcool e jogos de azar. Não há espaço para pobreza, tudo é forte e brilhante em Doha, segundo o repórter da região. O Catar deixou de ser um abrigo escuro para pregadores wahhabistas e se tornou o que poderia ser o maior país aberto a novas religiões do Oriente Médio. Na Doha dos dias modernos, podemos encontrar universidades internacionais ou a chamada Cidade da Igreja, com um complexo de igrejas protestantes, ortodoxas e católicas. Existe uma igreja católica de uns 20 milhões de dólares, com capacidade para 2.700 pessoas, que está localizada na periferia do sul, na cidade, em um terreno doado pelo Sheikh Hamad bin Khalifa, o emir do Catar. A pergunta que não quer calar: como que o Catar saiu de um país tão pobre para o mais rico do planeta? Isso pode ser explicado por 3 letras: GNL. A bênção de GNL, que é gás natural liquefiado. A riqueza do Catar se deve ao fato que pode ser resumida em 2 coisas: petróleo e, o mais importante, gás natural. Uma grande quantidade de gás natural. Pois é só isso. Parece algo bobo, não é verdade? Porém, essa é uma história bastante interessante. Os primeiros campos de petróleo foram descobertos na década de 40 e na década de 60 a exploração já era consolidada. E as coisas no país pobre do Catar mudaram, mas não muito. O fato é que até o início da década de 70, a Shell ainda não havia encontrado o maior tesouro deste país, The North Field, o maior campo de gás do mundo. Vale lembrar que naquela época o gás natural não era tão lucrativo. Veja que naquela época o gás só podia ser transportado por meio de dutos de gás e o Catar era longe demais, longe de qualquer lugar onde o gás possa ser usado. Até a Shell logo se esqueceu disso. Porém, algumas coisas estavam prestes a mudar. Em 1996, o antigo emir Hamad bin Khalifa Al Thani, que abdicou em 2013, deu um golpe de estado. Enquanto seu pai estava na Suíça, este emir chegou ao poder com uma ideia muito clara. O futuro do Catar era o gás. Ele tinha que explorar seus enormes campos, e foi o que ele fez. O novo emir decidiu investir em uma tecnologia pouco desenvolvida e rara: liquefação, que é a capacidade de transportar gás natural na forma líquida, para que pudesse ser transportado em grandes navios como se fosse petróleo. Para fazer isso, o gás precisa ser resfriado e mantido a uma temperatura de menos 61 graus Celsius ou menos 258 graus Fahrenheit.
Então, o Catar decidiu investir enormes quantidades de recursos para impulsionar o desenvolvimento dessa tecnologia, para que ela pudesse ser usada em uma grande escala. Por causa desse investimento, o Catar é agora o maior exportador mundial de GNL. Com essa tecnologia, o Catar é capaz de exportar seus enormes suprimentos de gás para todo o resto do mundo. Na verdade, no ano de 2016, 3/4 do gás do Catar foram para países asiáticos como China, Índia, Coreia do Sul e Japão. E tem mais, o complexo industrial que o Catar desenvolveu é tão grande, mas tão grande, que o país conseguiu ter os custos de extração e liquefação mais baratos do mundo. Para ilustrar isso, um petróleo de metano de GNL é 4 vezes mais barato no Catar do que é nos Estados Unidos. Pois é, este é o grande segredo deste tão pequeno e rico país. Agora, esta é apenas uma parte da equação. Não só um país precisa explorar os recursos que tem, mas também precisa usar bem o dinheiro que gera, ou vão acabar como uma Angola ou uma Venezuela da vida. Portanto, além desse processo inovador, o Catar tem algumas outras chaves para seu sucesso. Poder do Catar. Desde que Hamad bin Khalifa Al Thani chegou ao poder em 1995, as coisas mudaram significativamente. Em seus 18 anos à frente do país, a população do Catar se multiplicou por 5, enquanto ao mesmo tempo tornava-se o país mais rico da Terra. Portanto, o velho emir tem muitos motivos para se orgulhar de si mesmo, mas vamos seguir em frente. O Catar começou a gerar muitos recursos econômicos e o que você acha que eles fizeram com todo esse dinheiro? Apesar do que possa parecer, eles investiram muito, tanto nacionalmente como internacionalmente. O Catar criou a Autoridade de Investimento do Catar, um grande fundo para investir dinheiro em todo o mundo. É conhecido como o Poder do Catar, porque eles têm em suas mãos mais de 330 bilhões de dólares. E a população do Catar é inferior a 3 milhões de pessoas. Lembrando que apenas 300 mil são cidadãos do Catar. Então você pode fazer as contas. Esse fundo fez investimentos imobiliários significativos em todo o mundo. Em Londres, grande parte da cidade pertence ao Catar, incluindo hotéis, escritórios, apartamentos, etc. E nos Estados Unidos, o Catar foi em 2016 o quarto maior investidor de escritórios no país. Somente em Manhattan, esse fundo investiu cerca de 5 bilhões de dólares nos últimos 2 anos. E não se trata apenas de imóveis, este fundo também possui participações importantes em muitas multinacionais. O Catar é, por exemplo, um dos maiores acionistas de empresas como a Volkswagen, Tiffany Co., Shell ou mesmo a gigante Rosneft, a empresa petrolífera do governo russo. O investimento estrangeiro aumentou à medida que a produção de gás e petróleo cresceu. E não é apenas o investimento internacional. Eles também estão investindo muito recursos dentro do país. Dezenas de bilhões foram gastos em rodovias, portos, aeroportos, centros de pesquisa, finanças, etc. E assim por diante. E qual é o objetivo de tudo isso? Bem, a ideia é que no futuro esses investimentos internacionalmente rendam mais que o petróleo e o gás, mas até que esse negócio de gás não se esgote, ainda tem muito tempo para realmente ter um problema. Não há analistas que possam dizer quanto a demanda por gás vai diminuir. Para petróleo, a gente tem um pico de demandas em cerca de 2030 e outros em 2042, mas para o gás a demanda está apenas no começo. Essa ideia que eles têm de investir ao invés de gastar o dinheiro dos recursos naturais pode ser uma das diferenças mais importantes
importantes entre o Catar e outros países que também são ricos em recursos naturais. A maioria deles acha muito fácil gastar o dinheiro hoje e não pensar muito sobre o futuro, para uma independência eficaz. Quando Hamad bin Khalifa chegou ao poder, ele também tinha outra coisa em mente: o Catar tinha que ganhar influência internacionalmente. Veja, por anos o Catar foi controlado de fato pela Arábia Saudita e pelo novo emir. Simplesmente não conseguia esquecer a invasão do Kuwait feito pelo Iraque. Se o Catar quisesse sobreviver, eles precisariam reivindicar sua identidade e ganhar internacionalmente influência. Caso contrário, qualquer conflito com Riad pode comprometer a independência do país. Além disso, o gás natural poderia pagar as contas agora. Então, em 2003, quando a Arábia Saudita pediu que os Estados Unidos tirassem suas tropas americanas do país, o Catar não hesitou em oferecer-se como um destino para essas tropas. Eles nem piscaram quando se tratou de gastar cerca de $1 bilhão para construir as bases militares. A extensa base de 20 milhas a sudoeste da capital do Catar, Doha, é o lar de alguns dos 11 mil militares dos Estados Unidos. Na verdade, pode-se dizer que o Catar tomou uma apólice de seguro muito abrangente. E então, temos as fundações de Al Jazeera. Isso tem o objetivo de obter influência, e eles tiveram sucesso. Eles também desenvolveram uma política externa voltada para a influência internacional. O bloqueio. Toda essa estratégia política fez com que os Emirados Árabes Unidos e a Arábia Saudita ficassem com muita raiva do Catar. Em junho de 2017, eles anunciaram um bloqueio, acusando o Catar de apoiar grupos fundamentalistas e terroristas. Agora, é verdade que o Catar tem alguns segredos sombrios. É uma monarquia absolutista, afinal. Mas o país é um bom aliado do Ocidente, principalmente dos Estados Unidos, e é um dos países mais abertos à religião. A verdade é que o boicote tinha um objetivo diferente: cortar a estratégia internacional do Catar, influência e essencialmente colocá-los em seus devidos lugares. Porém, o bloqueio foi um fracasso total. Em primeiro lugar, a posição de Riad não é tão forte. Muitos poucos países o apoiaram, até mesmo o Kuwait ou Omã. Além disso, o Catar desenvolveu relações melhores com a Turquia e até com o Irã. O Catar simplesmente provaram que são fortes o suficiente para resistir a tempestades. O Catar desafia a Arábia Saudita ao restaurar os laços diplomáticos com o Irã. E, finalmente, algo precisa ficar claro. Existem muitas áreas cinzentas no Catar, condições de trabalho que são mais consistentes com as de países pobres, a situação das mulheres e também a falta de democracia. Além disso, o sistema precisa provar que pode funcionar sem o governo, porque, ao contrário de Dubai, a liderança foi assumida pela iniciativa pública, não privada. E esta é uma das razões pelas quais Dubai ainda está acima do Catar em quase todos os aspectos. Mas não seria justo reconhecer o que eles estão fazendo certo, como salvar a capacidade, seu investimento produtivo e a sua abertura. E agora que sabemos que o Catar será a sede da Copa do Mundo em 2022, qual time você espera que vença? Escreva nos comentários. Agora, o que você acha de também ser uma pessoa bem-sucedida? Iria te ajudar bastante, não é mesmo? Por isso, eu tenho uma recomendação para você, de ler o livro A Mente Milionária. Nele você irá aprender vários segredos que as pessoas ricas usam, além de conselhos que podem mudar sua vida financeira por completo. Caso tenha interesse, estarei deixando o link na descrição do vídeo. Além disso, não se esqueça de se inscrever em nosso canal para novos vídeos toda semana. Até a próxima!